Fala rapaziada, aqui é o Phelps, estamos aqui começando mais um vídeo. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Rapaziada, então, tô iniciando esse vídeo aqui já explicando pra vocês. Eu fiz aqui um vídeo, cara, que ficou muito legal com meu amigo Rossini, beleza? Que é um cara sensacional, mora na Espanha, é imigrante lá. Cara, sabe muito, saca muito sobre a Espanha, tem várias dicas maneiras pra dar, beleza? Nesse primeiro vídeo fizemos um react e eu fui perguntando a eles ali algumas coisas sobre aquele vídeo, se era verdade ou não. E ele foi dando a opinião dele. Cara, o vídeo ficou muito bom. Porém, entretanto, todavia, nós íamos fazer até uma live nesse vídeo, pra galera ir perguntando e tudo mais. Só que tive um probleminha. Tava travando muito, não sei o que aconteceu. Já tô aqui providenciando aqui a solução. E decidi fazer gravada. Porém, quando eu estava fazendo gravado, o meu áudio simplesmente sumiu, rapaziada. Pois é, triste. Mas não quero desperdiçar o tempo que o Rossini gentilmente disponibilizou aqui pra gente. Pra mim, né, no caso também. E vou botar aqui as melhores partes, beleza? Mesmo sem as minhas perguntas. Então, rapaziada, peço compreensão de vocês. Dá pra entender muito bem, ele tá fazendo os comentários, e os comentários mais importantes realmente são os deles. São os dele, porque ele que vive lá e ele sabe muito, muito mais do que eu, né? Porque eu não sei quase nada sobre a Espanha. Então, rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Tem muita informação legal. E nós estamos já combinando uma live, depois que eu arrumar tudo aqui, que é pra vocês também poderem participar, ser algo interativo. E o Rossi é um cara, pô, muito gente boa, ele vai responder vocês, acredito que com toda a atenção do mundo, beleza, rapaziada? E mais uma coisa que eu vou pedir pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Rossini, o TikTok dele e o Instagram dele, beleza? Vocês vão lá seguir e dar uma força pra ele, porque ele tá dando uma moral aqui pra mim, pra gente, beleza? Trazendo o conteúdo dele, no amor, beleza? Tamo junto, rapaziada. Então, bora pro vídeo. Pago. Tudo bem, gente? Cara, obrigado aí. Eu sou meio, falei com o Felipe que eu sou meio antigo ainda com essa parada de tecnologia, porém eu tô aqui de coração aberto. Eu moro na Espanha há 5 anos, então são 9 anos imigrando para a Europa e 5 anos aqui na Espanha. E por que eu escolhi esse país? Por diversos motivos que a gente conversa aqui nessa live. Deixar o Filipão conduzir aí. Quero agradecer aí a audiência de todos. Se puderem colocar aqui, eu tenho essa mania, Filipão, vou tomar a liberdade aqui. Se puderem colocar aqui nos comentários da onde vocês estão assistindo, eu sou curioso para saber, cara, com quem que a gente está falando, da onde a galera está assistindo. Então é bem importante aí, quem puder dar essa força, colocar da onde está assistindo. E obrigado pelo convite aí, Filipão. Cara, vamos lá. Bem, me apresentando, né, eu tenho, agora vou fazer 30 anos, tenho 29 anos. O primeiro país que eu pisei aqui, que eu pisei na Europa, quando eu saí do Brasil, foi para a Itália, e foi em 2016 isso, no final de 2016. Eu tinha ali, final de 2016, eu tinha 21 anos. Rapaz, 21 anos. E o que aconteceu, cara? Como muitos brasileiros, eu passei pela má experiência de imigração, né? Eu fui para a Itália acreditando que eu ia mudar de vida, que eu ia dar um all-in na minha vida e ia viver o sonho do filme que eu vejo ali na Europa. Quando eu cheguei lá, eu tomei logo um baque forte do frio. Junto com o frio, eu trabalhei numa churrascaria. Essa churrascaria eu trabalhei sem documentação, normal, né? Normal. Eu não faço nenhuma apologia a trabalho sem documentação, mas eu trabalhei, galera. Foi minha realidade durante 7 anos imigrando. Então, não te recomendo fazer o mesmo, mas se você quiser fazer, é com você mesmo. Pô, então eu fiz isso, né? Trabalhei ali nessa churrascaria e me deparei com o primeiro problema, cara, daqui da Europa, que foi a saudade de quem eu acreditei que eu não sentiria saudade. Porque quando eu saí do Brasil, eu pensei que seria, não, tranquilo, em tanto tempo eu vou trazer a galera e tudo mais. Quando bati de frente com frio e com um trabalho que eu nunca tinha feito na minha vida, com pessoas que eu nunca tinha visto, que eu não dominava o idioma, eu me senti realmente um peixe fora d'água e falei, cara, isso aqui não é pra mim não. Voltei pro Brasil. E alguns anos depois, vim para a Espanha. Cheguei na Espanha com mais um desafio, que era imigrar novamente e não perder, porque na primeira vez eu tinha perdido, né? Eu tinha desistido.
E eu não queria perder de novo, mas friozinho na barriga, né? A insegurança estava batendo. E cheguei dia 11 de março aqui na Espanha, de 2020, e dia 13 de março de 2020, 2 dias depois, estado de alarma, ou seja, todo o país fechado, não só o país, mas todo o continente fechado, logo todo o mundo fechado com a Covid-19. E daí eu falei, realmente, galera, o lugar que não é para mim é essa Europa, porque eu já vim uma vez e desisti. E agora, quando eu tô aqui de novo, com um gol na minha cara, para eu só correr pro abraço, o Covid. E daí eu fui com aquela visão otimista do imigrante, né? Não vai dar tudo certo, daqui a pouco, daqui só 15 dias. E aí, cada uma semana, o primeiro-ministro vinha e falava, mais 15, mais 15. E toma-lhe morte, toma-lhe gente morrer. Minha avó faleceu. E eu falei, caraca, meu irmão, tá de brincadeira, logo na minha, porra, brinca. Porra, eu não podia ter ficado lá atrás, agora eu já estaria. E aí vem um monte de coisa e vai engordando, né? Cheguei a 93 quilos aqui, eu tenho 1,70 m. Eu tenho 1,70 m, sou baixinho, 93 quilos. Não tinha barbeiro, um caos, um caos. Estava de favor na casa do meu chefe, não tinha dinheiro, um caos. Passou essa fase, começamos ali a primeira temporada. Essa primeira temporada eu fiz um dinheiro, fiz 30 mil reais para levar para o Brasil. Eu trabalhei de meio de junho até outubro. Levei 30 mil reais para o Brasil no final da temporada. E falei, cara, aqui tem uma alternativa muito boa. Por essa escolha, eu me separei naquele momento ali. Então, recebi uma proposta da minha ex-mulher de ou você fica aí e nós nos separamos, eu tenho 2 filhos com ela, ou você volta e a gente continua. Eu falei, não vou desistir de novo, a gente separa. Então, foi minha avó, foi um casamento, ao aumento de alguns quilos. E depois eu falei, cara, então já que eu não desisti, pelo menos eu vou voltar com uma grana, vou voltar evoluído intelectualmente e vou voltar mais magro. Então, quando eu comecei a trabalhar, perdi 23 quilos, cheguei a 70 quilos, voltei para o Brasil no auge da minha forma física, com dinheiro no bolso, e falei, tudo bem, avançamos, ano que vem eu volto. Então, fiz temporada, fui para o Brasil. Fui para o Brasil, organizei minhas coisas e tudo mais. No ano seguinte, retornei para cá. E desde aí, meu amigo, que a gente embalou a primeira e entrou na terceira marcha, né? O carro já não estava mais na marcha de saída, já era. Todo ano eu estava vindo para cá, para Espanha e, cara, me apaixonei por esse país, pela oportunidade que a gente aqui, com ou sem documento, consegue. E montei minha empresa, enfim, aí... E estou aqui novamente, moro aqui na Catalunha, na Costa Brava. Moro a 2 minutos da praia. Isso não é ostentação, mas é uma conquista muito grande para mim. E essa minha breve história de Europa. Mas então, Rossini, fala aí pra gente que horas são lá as suas lives no TikTok, como é que funciona, o dia, manda aí. Todo dia um pouco. Meia horinha a gente está lá. A partir das 6. A partir das 6, horário de Brasília. Não, pra rapaziada que vai lá na live do Rossini, é só uma dica, né? Eu não sabia também, cheguei lá no primeiro dia, falei aquilo, ele depois me corrigiu. Rapaziada, é proibido falar a palavra fácil na live do Rossini, entendeu? E ele vai explicar aí por quê. Proibido. Proibido. Nos comentários também. Porque nada aqui é fácil. Então, rapaziada, agora a gente vai colocar aqui um vídeo pro Rossini reagir e dizer se essas informações aí do vídeo são verdade, né? Porque, apesar de ser um grande veículo que a gente vai assistir aí, só quem vive lá sabe, na real, né? O que se passa realmente, né? Então, bora lá, Rossini. É um vídeo aqui da BBC, todos os créditos reservados, né? E quero ouvir a tua opinião sobre essas informações, meu parceiro. Tamo junto? Bora lá. Por essa pouca gente esperava. A Espanha virou o motor do crescimento econômico da Europa. Em 2024, o país cresceu 3,2%, muito mais do que os outros grandes países da União Europeia. A Espanha foi, na verdade, responsável por 40% do crescimento da zona do euro no ano passado. E isso aconteceu em parte graças à imigração. Os anos em que o país esteve à beira do abismo financeiro depois da crise de 2008 ficaram para trás.
ainda que os espanhóis continuem enfrentando alguns problemas estruturais. Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil, e hoje te explico como a economia da Espanha passou a fazer inveja ao resto da Europa e o que os imigrantes têm a ver com isso. A revista The Economist classificou a Espanha como a economia com melhor desempenho entre todos os países desenvolvidos em 2024. Enquanto o PIB do país cresceu mais de 3%, os da França e o do Reino Unido cresceram apenas cerca de 1%, e outros, como o da Alemanha, chegaram até a encolher. A Espanha é governada por uma coalizão de centro... Seria muito importante, se puder até voltar naquele gráfico ali dos países, a ordem, eu queria fazer um bom comentário, assim, que eu vejo da prática, que é o seguinte, falando de Europa 2024, que eu fiz temporada aqui, e falando de 2025 também, tá? Esses últimos 2 anos. E isso aqui significa o seguinte, o meu olhar de imigrante. A Espanha, desses países do ranking, é o país que melhor aceita o imigrante. É o que mais está de porta aberta para o imigrante. Isso é fato. E não só para o imigrante empreendedor, mas para o imigrante de forma geral. Então, quando a gente traz essa abertura de portas, a gente traz para o nosso país o que falam aqui na Europa, né? Os mais conservadores, poxa, estamos abrindo as portas para toda a galera mal dos outros países virem para cá. Porém, vem muita gente ruim, mas também vem muita gente boa. E eu sou um cara que consumo muito, eu trabalho como, até hoje, né, eu faço finais de semana como garçom e também toco meus negócios do Brasil estando aqui. E o que eu percebo é que muitas dessas pessoas boas que vêm para a Espanha, vêm para morar, imigrantes, vêm para cá com uma visão empreendedora e vêm para cá consumir serviços aqui. Então, por exemplo, eu corto meu cabelo, faço minha barba num marroquino, num árabe, que é mal visto pela sociedade conservadora daqui. Eu como em restaurantes de pessoas que o dono é da Nova Zelândia. E eu como em restaurantes que donos são brasileiros, são argentinos. Ou seja, vejo muitos sul-americanos, colombianos, venezuelanos, como donos dos seus próprios autônomos de obra, né? Pedreiros e tudo mais. Conheço alguns. Então, o que eu vejo com relação a esse número? Ninguém quer sair do seu país para continuar na mesma. As pessoas querem sair do seu país para ter uma vida melhor. Ou seja, já que eu vou largar o meu calor, o meu idioma, as pessoas que eu amo, eu quero me desenvolver. E daí, quando a França tem hoje em dia, mesmo sendo um governo ali de centro, né? Bem em cima do muro, assim, sem entrar em política. Eles estão apertando com relação à imigração, ou seja, eles não deixam a galera se regularizar, apertam muito para quem está ali para se regularizar. O Reino Unido chutou o balde, ou seja, não querem, eles se afastaram até da União Europeia. Um dos motivos foi a imigração, porque a galera entrava no espaço Schengen e ia para a Inglaterra, porque tem uma economia mais forte, por conta da Libra e tudo mais. E a Alemanha, na troca de governo aí e tudo mais, também passou por esse problema. Então, a gente entende aqui como riqueza, tá? França, Inglaterra e Alemanha estão muito à frente da Espanha. Isso é fato. Porém, quando a gente entende em crescimento, a gente olha o resultado da imigração, que é um povo, da sua maior parte, que vem para cá se desenvolver, que vem para cá ter uma vida melhor e vem em busca de, cara, fazer o que for necessário para poder oferecer isso para sua família e tudo mais, a gente entende que gera um combustível muito forte para o país crescer. E finalizo aqui do seguinte, nós passamos agora pela Semana Santa, que é a porta de entrada do início da temporada, tá? Aqui na Espanha. Então, a Semana Santa é oficialmente o início da temporada, tá? Da temporada forte de verão, né? Não é verão ainda, mas é o início de uma temporada. Felipe, essa temporada foi muito mais forte do que a do ano passado. Então, muito mais forte. Então, nós estamos falando do final de maio, início de junho, que normalmente é bem fraquinho, porque a galera está terminando os estudos, terminando seus trabalhos para começar o verão. Normalmente é muito mais fraco aqui. Ano passado foi muito mais fraco. E esse ano está lotado. Todos os pueblos, todos os lugares turísticos estão lotados de holandeses, alemães,
todo mundo vindo para cá, colocando seu dinheiro nessa economia aqui. Então, eu acredito que para o próximo ano, esse número ainda vai ser melhor. Pois é, mano, com relação a isso aí que você falou, sobre receber bem, assim, os imigrantes e tudo mais, mas aqui tá acontecendo umas coisas meio estranhas, cara. Eu realmente acho que tem que ter um controle, porque às vezes, mano, a gente sabe, a gente é do Rio de Janeiro, né? E às vezes quando a gente encontra uma galera ali, meio estranha ali na rua, sabe que tu fica logo meio assim, né? Tipo assim, pô, meu irmão, Já mete a mão talvez na vão me. carteira. É aquela cara, né? Segura a A carteira gente aqui. sabe, né? Que a gente às vezes até lá no Rio de Janeiro mesmo, a gente sabe que o ganso tem cara de ganso, né? Tá ligado? Pinta de ganso. E pra galera que não entendeu nada aí, rapaziada, lá no Rio de Janeiro a gente chama ladrão, né? Cara, mão leve aí de ganso, tá ligado? É um bagulho lá nosso. Que acho que até a galera nos outros estádios não sabe o que que é. Pois é, rapaziada. Então vamos voltar aqui pro vídeo, pro Rossini continuar aí dando informações aí pra gente sobre o vídeo aí e a gente entender bem o que é verdade e o que não é nesse vídeo. Chegaram até a encolher. A Espanha é governada por uma coalizão de centro-esquerda e presidida pelo socialista Pedro Sánchez desde 2018. De lá para cá, o salário mínimo aumentou 60%. E o país atingiu níveis recordes de emprego em 2024. A taxa de desemprego hoje é de mais de 10%. É um número alto. No Brasil, por exemplo, a taxa em janeiro era de 6,5%. Mas ainda assim, é o nível de desemprego mais baixo registrado na Espanha desde 2008. Um dos fatores que mais contribuiu para esses resultados foi a recuperação rápida do turismo depois da pandemia. O setor é um dos pilares da economia espanhola. A Espanha recebeu um recorde de 94 milhões de visitantes em 2024 e chegou bem perto da França, que recebeu 100 milhões e foi o destino mais visitado do mundo no ano passado. Além disso, o crescimento econômico foi ancorado em parte pelos aportes feitos por um programa de estímulo pós-pandemia criado pela União Europeia. Os espanhóis vão receber 163 bilhões de euros, ou cerca de 1 trilhão de reais, até 2026. A Espanha e a Itália são os países que receberão mais recursos por terem sido as economias que mais sofreram com os efeitos da pandemia. Mas a chave está na forma como esse dinheiro é investido. Segundo o governo, a Espanha está usando os recursos no sistema ferroviário, na indústria de veículos elétricos e em subsídios para pequenas empresas. A produção de energia verde do país também é vista como um fator que favorece o crescimento. A Espanha tem hoje a segunda maior infraestrutura de energia renovável da Europa, atrás apenas da Alemanha. E tem outra questão chave. O país era o menos dependente do gás russo em relação ao resto da Europa. E isso fez com que os espanhóis sofressem menos com os problemas de abastecimento depois do início da guerra. Vale ressaltar, é muito engraçado, né? Quando a gente escuta essas notícias estando daqui, que doideira. E daí você começa a entender muitas coisas. Vamos falar de onde eu tô, Costa Brava, tá? É até o nome da minha empresa, né? Do meu grupo de empresas, que se chama Grupo Empúria Brava. E Empúria Brava é o nome de uma cidade, né? De um pueblo aqui, que é beirando a praia, e que é chamada Veneza Espanhola, porque é em cima de um canal. É uma cidade assim que hoje eu não moro mais em Empúria Brava, mas eu criei meu negócio ali enquanto eu trabalhava ali próximo. E Empúria Brava é uma cidade criada por alemães. E quando você desce por toda a costa da Espanha, você vê aqui uma quantidade de franceses que consomem essa economia aqui muito grande, mas você vê uma quantidade de alemães também muito grande, tá? Como turistas e como moradores. Ou seja, alemães têm muitos segunda residência aqui. E daí, que tem suas segundas casas aqui, ou seja, a pessoa é aposentada na Alemanha e tem a sua segunda residência aqui, então tá todo ano aqui e mora aqui praticamente. Resumindo, quando a gente olha sistema de energia elétrica, a não dependência ali do gás russo, que a Alemanha é muito abastecida pelos russos, mas eles se prepararam também para não dependerem tanto mais. E quando a gente entende esses desenvolvimentos todos, e também os recursos que foram aportados pela União Europeia para a Itália e para a Espanha, por muita influência até mesmo dos alemães, que são os líderes do Parlamento Europeu, a gente entende que a influência de um país no outro.
Então, nós temos algumas ilhas aqui dominadas por alemães, praticamente, pertence à Espanha, mas os moradores, quem coloca os políticos ali são os alemães dali, os donos das cidades, e a gente consegue entender a sincera brincadeira que os espanhóis fazem, que falamos que nós aqui somos a casa de praia dos alemães. Então, quando vocês veem essa paridade aí de o primeiro a Alemanha, segundo a Espanha, isso e aquilo, a gente entende que o quão forte é a economia alemã, não só dentro da Alemanha, mas também influenciando os demais países. Depois do início da guerra na Ucrânia. Em 2025, a Espanha ultrapassou pela primeira vez a marca dos 49 milhões de habitantes. E mais de 9 milhões nasceram no exterior, 18% do total. Marrocos, Romênia, Colômbia e Venezuela são os principais países de onde esses imigrantes vieram. O número de pessoas vindas da Colômbia e da Venezuela cresceu muito nos últimos anos. Já há mais de 600 mil colombianos e quase 500 mil venezuelanos no país. Na região de Madrid, por exemplo, já há 1 milhão de residentes que nasceram na América Latina, ou seja, a cada 7 moradores, um é latino-americano. Mas qual é o papel desses imigrantes no crescimento espanhol? Bom, Então, mano, aqui em Portugal a maior comunidade costuma ser brasileira, né? Acho que tem 400 mil, 500 mil legalizados, né? Fora o pessoal que não tá legalizado ainda. E aí na Espanha, qual que você acha a maior comunidade aí que predomina aí de imigrantes? Os marroquinos. O marroquino tem mais de 600 mil, certamente. Pois é, mano. Então, foi feito aí um censo aí que eu acho que brasileiros aí tem muito, muito mais, porque muita gente que ainda não tá legalizado, né? Fora então, coloca 1 milhão aí, tô brincando. Mas isso que tá. Porque eles só conseguem contar, eles só conseguem contar quem tá empadronado, quem tá registrado. Mas tem muita gente que não tá registrada. Eu não sei em Portugal, mas aqui tem muita gente que entra como turista e não vai embora. Essa galera não contabiliza. Pois é, mano, mas é como eu tava falando, né? A galera vai se mandando embora, né? A galera que quer trabalhar, né? Não os desonestos. E como é que vai fazer? A população tem decaído cada vez mais. Os europeus não têm tido filhos e tudo mais, né? A vida tá cada vez mais difícil. Sim. E aqui saiu aí uma notícia aí que os imigrantes tiveram muitos filhos nos últimos anos, né? Felipe, a América é jovem, irmão. Aqui não é vantagem financeiramente e não é vantagem fisicamente você expulsar. Se você expulsar os imigrantes de Portugal, o que que vai fazer com Portugal, cara? Vai vir um senhorzinho ali aposentado que trabalhou no Luxemburgo a vida inteira trabalhar de quê, cara? Cara, não. Ai, desculpa, galera, mas assim, eu sou português. Vou pegar aqui para. Eu sou brasileiro, mas em documento, tá? Então, assim, galera, calma. Minha família é toda portuguesa e tudo mais. Pelo nome E vê, porque entrou um brasileiro, o brasileiro gosta de diferenciar as coisas, né? Tem jeito. Mas de Portugal, de trás dos montes, de cidade bem nativa, bem conservadora, galera. Então, assim, o que eu tô falando não é um progressismo, não é um. Assim, ele apoia a imigração, quero complementar o que você falou, a imigração irregular, desenfreada. Mas, galera, vamos falar da realidade. A Europa é um continente antigo, é um continente velho, é um continente que precisa da mão de obra jovem para que ele continue se desenvolvendo. E se nós temos uma mão de obra ali, eu não estou falando em abrir as portas, arreganhar e venha quem quiser. Mas quem está aqui, regularize. Se não se regularizar, fora. Mas dá a oportunidade de se regularizar. Não fica fazendo igual. Eu não vou falar com propriedade como a Aima, porque eu só escuto falar, e eu não gosto de falar do que eu escuto falar. Mas vou falar do que eu vivo aqui. Você, para conseguir um agendamento na Espanha, para você se regularizar e tudo mais, parece que você tem que implorar. E daí o que que acontece? Sabe o que que acontece? A pessoa não se regulariza, ela já arruma um trabalho em negro ali, ganha em negro, não desconta nada, pega, manda tudo, manda uma metade pro Brasil, a metade aqui, e fala, pô, meu irmão, vou ficar irregular pro resto da vida mesmo, tá tranquilo. Ninguém me denuncia. Eu tô trabalhando aqui, eu já tenho meus amigos, acabou. E, cara, aqui é assim também, a galera recebe uma carta, mas não vai embora, né? Aqui é a mesma coisa. Você envia uma carta e eu posso recorrer. Todo cidadão tem direito à defesa no Estado espanhol, qualquer um. Pois é, mano, então, com relação a essas coisas aí, é verdade.
Aqui pronto, tem uns grupos aí políticos, tá Ao deixando invés de fazer. assim uma galera mais nervosa, assim, por parte da população. E eu até acho que eles têm coisas ali que são bacanas, realmente, com relação à segurança, até porque a gente não veio pra Europa pra viver o que a gente vivia lá no Rio de Janeiro, né? Mas, cara, eu acho que a galera às vezes passa do limite e falam coisas que não são muito verdade, né? Bota como se todo mundo fosse, olha, muito mal, né? Tá ligado? Felipe, isso entra, a gente entra numa pauta um pouco política. E o que eu falo para você é o seguinte: fora de política, eu vou viver a minha realidade. Cara, eu pago impostos aqui. Eu sou muito grato ao Estado espanhol. Eu sou português e escolhi a Espanha para viver, porque eu amo esse país, tá? Eu gosto muito mais do Brasil. Eu sou brasileiro de nascimento, mas eu escolhi aqui para viver. Então eu estaria disposto a ir para a guerra por esse país, tranquilamente, tranquilamente, porque eu escolhi aqui para viver. Só que o que eu penso é o seguinte: poxa, não podemos entrar num discurso de manda todo mundo embora, de porque eu tô regular, eu quero que se dane quem não tá. Porque, cara, eu já tive lá nessa posição e eu já tive lá no Brasil também com vontade de estar aqui. E eu agrego para esse lugar, sabe? Eu agrego, eu não posso pagar pelos maus. Os maus têm que pagar na cadeia e para fora. E os bons têm que ser bem recebidos. Porque isso eu não estou falando de direita ou esquerda, galera. Isso eu estou falando de lógica. Se eu estou falando, vamos falar Trump, vamos falar de empresário. Meu irmão, se eu tenho um trabalhador com custo baixo e uma força de mão de obra, eu quero esse cara. Eu não quero quem tem o olho azul e cabelo louro. Eu quero quem vai produzir para mim. E o imigrante é a força de mão de obra da Europa. Isso é um fato, goste ou não goste. Inclusive, os portugueses, quando vão para a Suíça, quando vão para Luxemburgo, quando vão para a Inglaterra, quando vão para a França, é uma ótima mão de obra. Portugueses são trabalhadores, inclusive quando foram para o Brasil. Chegaram lá, meteram a mão, empreenderam, caíram para dentro. Meu avô, grande empreendedor no Brasil, e toda a minha família. E, cara, o que nós estamos fazendo aqui? O que os imigrantes estão fazendo aqui? É fazendo um movimento meio contrário, sabe? Com a globalização, agora eu vou juntar meu dinheiro. Quem vem para cá não vem sem dinheiro, galera. Quem vem para cá tem que pagar caro, tem que, enfim. Então, bem, complementando aí, acaba que eu acabo me aprofundando um pouco, porque isso me dói um pouco. Eu falo, cara, se eu fosse um deputado, se eu fosse um político, talvez um dia eu ainda vou me meter nesse salseiro aí. Eu vou ser o cara que vou levantar e vou falar, meu irmão, olha só, regularização em massa sim. E o indiano que fizer isso, cadeia. Não é volta pro teu país, não, é cadeia. Depois da cadeia, fora. Pronto. Ah, deu uma, errou, cadeia. Não vai pro país, não. Cadeia primeiro. Depois da cadeia, fora. Mas, gente, é da cadeia direto pro Brasil, ou pro seu país. Bora voltar pro vídeo para não demorar Bora. muito. Bom, a Espanha é um país, entre aspas, velho. A expectativa de vida é alta e a taxa de natalidade é uma das menores do mundo. Ou seja, a chegada de estrangeiros é imprescindível para que a economia se mantenha saudável. Segundo uma estimativa do economista Raymond Torres, de um centro de análise econômica de Madrid, os imigrantes são responsáveis pela metade do crescimento econômico espanhol. Além disso, um relatório do Banco Central da Espanha afirma que a chegada de imigrantes deve seguir crescendo nas próximas décadas para que a proporção de trabalhadores em relação aos aposentados se mantenha estável, o que é fundamental para sustentar o sistema previdenciário. Quase 90% dos empregos criados em 2024 foram ocupados por pessoas nascidas fora da Espanha. Tradicionalmente, os estrangeiros trabalham em setores em que os espanhóis têm menos interesse, como a hotelaria, a agricultura e o cuidado de idosos. Mas recentemente eles também têm conseguido espaço em setores que exigem mais qualificação. A Reuters, um representante de uma associação de empregadores, disse que ainda que a taxa de desemprego no país seja alta, as empresas espanholas têm tido dificuldade de preencher algumas vagas. E aí, em muitos casos, elas consideram que é mais fácil trazer imigrantes qualificados do que treinar profissionais locais. Mas apesar de todos os pontos positivos, a economia espanhola também tem problemas estruturais. Um deles é justamente a taxa de desemprego, sobre a qual a gente já falou. Ainda que ela esteja baixa em relação a anos anteriores, ela é cronicamente alta. Esse é um ponto muito polêmico, Felipe. E aqui, ao meu estilo, galera, antes de eu fazer esse comentário, o que eu vou falar para vocês? Eu não tenho a razão não, tá? Eu não sou o certo não. Eu vou falar aqui a minha experiência vivida, tá? Minha. Mas a do
Joãozinho das Couves pode ser diferente. E eu respeito e não descredibilizo. Mas é o seguinte, galera. Eu abro o meu aplicativo aqui, eu vou falar da minha realidade da minha última semana. Eu fiz 3 entrevistas, tá? Fiz 3 entrevistas. As 3 entrevistas eram para eu trabalhar jornada completa, 40 horas semanais, tá? Eu vou abrir até o salário aqui, Felipe. Vou abrir até o salário. 1.650 euros, tá? 1.650 euros netos. E o salário convênio aqui de garçom para 40 horas semanais está em 1.936, tá? Então são 1.936 euros brutos, que cai na mão entre 1.650 e 1.700 euros neto. Com hora extra, cada hora extra que você faça acima das 40 horas é 12 euros a hora. Garçom, isso. Então, assim, para quem é garçom, quem tem experiência como camareiro, né, que se chama camareiro, tem camareiro, tem ajudante de camareiro, mas enfim, garçom. Não é chefe, não é encarregado, não é maître, não é sommelier, é garçom. Então, fiz 3 entrevistas, tá? Dessas 3 entrevistas, todas queriam me contratar para 40 horas semanais, para trabalhar ali, ganhar 1.936 brutos, onde dá na mão entre 1.650 e 1.700. Fora a hora extra. A hora extra paga 12 euros a hora, como eu comentei. E também você... Mas com essa grana aí dá pra viver legal ou viver apertado? Como é que é, mais ou menos? Dá para ter uma vida bem bacana, tá? Assim, bem bacana que eu falo dá para você ter um apartamento em um pueblo, né? Que você paga 700 euros e você vai ter alimentação e tudo mais. Com 3 pessoas, um casal e uma criança, você vive com 1.600 euros, tá? Isso na região da Catalunha, né? Na Catalunha dos lugares mais caros que tem. E eu falo Catalunha, não falo centro, tá? Barcelona. E eu não falo Barcelona. Catalunha é bem grande. Então, quando você vai nos pueblos, você consegue ver até com menos, tá, Felipe? Tem lugar, tem pessoas que tem até um custo menor do que 1.500 euros aí, para 3 pessoas. No meu caso, eu tenho um custo de vida, eu e minha esposa, de 1.200 euros mensais, tá? Porque eu e ela, nossos filhos estão no Brasil. O que eu quero trazer para a galera aqui é o seguinte. Dessas 3 ofertas que eu tive, eu fiz entrevista, eu passei nas 3. Tá? Só que eu não quis. Por que eu não quis? Porque eu tenho meus negócios no Brasil e eu não posso trabalhar 40 horas aqui. Eu só quero trabalhar fim de semana. Então eu falei para os 3 que não quero. E continuo buscando trabalho. Então, vale muito ressaltar, porque aí a galera vai me xingar. Tem uma galera chata, sinceramente, que fala o seguinte: mas eu estou desempregado. Meu querido, vamos lá. Você está desempregado porque você está escolhendo. Eu estou desempregado também. Eu entro nesses 10%. Eu entro nessa maior taxa de desemprego da União Europeia. Mas está cheio de emprego. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu tenho outro rendimento, que não é ajuda do governo, mas poderia ser. Eu me enquadro para receber ajuda do governo. Então, eu poderia estar recebendo ajuda do governo e com o meu rendimento do Brasil e ficar tranquilão. Eu não cobro ajuda nenhuma do governo, tá? Até porque é uma burocracia para buscar e pode me dar algum tipo de problema fiscal lá na frente. Então, eu não cobro ajuda do governo e eu consigo viver tranquilo aqui com meus negócios do Brasil. Só que eu estou na fila do desempregado. Por quê? Porque eu estou buscando emprego. Sabe? Eu estou buscando emprego. Então, é muito importante a gente... Assim que eu sou dado de baixa da Seguridade Social, você é dado de alta quando você começa a trabalhar. Quando você é dado de baixa, você já entra pro desempregado. Você já é o desempregado. Então, galera, você vê aquelas filas daquela galera ali, tipo assim, nossa, a Espanha tá passando por um caos de 10%, é muito alto. É claro, as pessoas não querem ser garçom. As pessoas não querem lavar prato. As pessoas não querem limpar, trabalhar na limpeza. Então, isso na realidade é diferente. E eu vivo aqui, eu posso falar isso com propriedade. Um levantamento feito em 2023 mostrou que a taxa de desemprego entre os imigrantes homens não europeus era de 15%, enquanto a dos homens espanhóis era de 10%. Entre as mulheres, a diferença era ainda maior, 22% e 12%. A combinação entre taxas maiores de desemprego e a concentração de vagas em áreas com salários mais baixos coloca os imigrantes em uma posição especialmente vulnerável.
Outro ponto de atenção é a dívida pública, que é maior do que a produção econômica anual do país. Além disso, a Espanha tem uma grande dependência do turismo. Então, um dos principais desafios do país é aumentar a produtividade e desenvolver setores com maior valor agregado. E ainda sobre o turismo, tem um outro problema: a crescente animosidade da população local em relação aos visitantes. No ano passado, viralizaram vídeos de moradores de Barcelona disparando pistolas de água na direção dos turistas. De acordo com uma pesquisa online da empresa YouGov, 1/3 dos espanhóis considera que a sua área tem recebido estrangeiros em excesso. Muitos locais têm reclamado que a chegada dos turistas tem relação com a disparada do preço dos aluguéis nos últimos anos, já que muitos imóveis ficariam dedicados aos aluguéis por temporada. E último, mas não menos importante, a instabilidade política também é um desafio. A Espanha tem um sistema parlamentarista e o governo atual é formado por uma minoria e depende de acordos com outros partidos para conseguir levar suas propostas adiante. Mas apesar de todos esses desafios, a Comissão Europeia prevê que a Espanha vai continuar liderando o crescimento entre as grandes economias do bloco em 2025. Hoje eu fico por aqui, mas para saber mais sobre política e economia, curta o nosso canal no YouTube e acesse BBC. Então, mano, a gente viu essa situação ali que eles mostraram da galera atacando os turistas e tudo mais. Eu nem sabia que a situação tava tão estranha assim, cara. Aqui, graças a Deus, não acontece nada disso. Mas você que tá aí vivendo na pele, diz aí pra gente aí o que é verdade, o que é mentira, porque isso assusta um pouco, né? Mas fala pra gente aí, tu que tá vivendo mesmo de perto. Real, e não só em Barcelona, tá? Aqui é onde eu vivo também. Só que aqui, como toda a Espanha, essa crise imobiliária, ela é muito diferente de Barcelona, porque Barcelona, como é um lugar muito grande, muito populoso, muitos imóveis ali são de estrangeiros. Então, eles não têm muito o que fazer, porque os imóveis são dos estrangeiros. O que acontece com toda a Espanha é que, como nas cidades pequenas a maioria são dos próprios espanhóis, e aqui na Catalunha dos catalães, os estrangeiros têm uma gigante dificuldade para alugar. Por quê? Não é só pelo turismo. É porque esse turismo em massa acaba incomodando a sua própria cultura. E daí eles travam como? Não alugando. Então você vê aqui onde eu moro, vários imóveis fechados o ano inteiro. E fechados, mas a galera não aluga. A galera prefere não alugar do que alugar para estrangeiro. E como só o estrangeiro que está chegando em massa fica com essa dificuldade. Então eu quero deixar também muito importante esse ponto, que a Espanha, eu acho, cara, eu vou comprar a briga daqui porque você não ter escolhido aqui, sabe? Com todos os problemas que a Espanha tem, que todos os países têm, eu vejo a Espanha como um país muito top. Pelo seu clima, pelo seu custo de vida e pela forma que recebe a gente de forma geral, tá? Porque no Brasil, os donos das casas são a minoria do que os que alugam, né? Então, você for ver ali quem é realmente proprietário dos seus imóveis e tudo mais, é a minoria de quem aluga. Então, aqui a galera classe média alta rica é a minoria. A maioria é a classe trabalhadora, dos próprios espanhóis. Então, recebe a gente muito bem, os estrangeiros. Porém, os estrangeiros que venham para cá já venham com a consciência que vão encontrar uma dificuldade bem forte com o lance de aluguéis, tá? Para morar e para se hospedar. Então, isso é uma crise real, tá? Isso está acontecendo agora. E a gente tem que dar uns, Mano, aí isso é complicado, né? Porque a galera que vai morar pra aí fica com dificuldade. a gente tem que dar uns pulos ali para a gente conseguir se desenvolver. E já é aí, Felipe, vou te falar uma parada. Como eu consegui esse aluguel aqui, que eu tô hoje, é um vídeo para a gente conversar. E é um vídeo para a gente conversar porque é uma história um pouco longa, e a gente pode marcar esse vídeo. E é um vídeo para maior galera ter maior raiva de mim, me xingar, falar, caraca, tu é mó mau caráter, tu é mó isso, tu é mó aquilo. E para uma galera falar assim, mano, tu me representa demais, tu vai ser deputado dos imigrantes nessa parada. Eu fui fazer uma jogada de mestre, tipo, arrematadora para conseguir. Mas consegui. É aquela situação, né, mano? A situação faz o ladrão, igual o ditado, né? Bem, não foi muito um ladrão, não. Mas foi a situação faz um ganhador. E num jogo, galera, existe um ganhador.
ou você ganha ou você perde. E eu falo que o imigrante, quando vem para cá, ele não tem que aceitar o empate e nem a derrota. Ele tem que ganhar. Eu não saí do meu Brasil com 12 mil quilômetros de distância para chegar aqui e empatar com o europeu. Eu vim para ganhar. E honestamente, eu vou ganhar. E é assim que eu, assim, sem arrogância nenhuma e usando de muita força de trabalho e de cabeça, a gente tem que se desenvolver por aqui. Irmão, vou pedir pra você deixar suas redes sociais aí, cara. Tudo que você quiser divulgar aí, fica à vontade, beleza? Pra galera te conhecer aí, te seguir lá, irmão. Acredito que a galera aí vai te dar uma força também, como você tá dando pra mim, beleza? Tamo junto, fala aí. Com certeza, irmão. Cara, Visado Empúria no Instagram, tá? Empúria, Visado Empúria, tá na descrição. TikTok é o meu nome mesmo, Rossini Fernandes, underline. E galera, eu solto os vídeos lá aqui no YouTube também. Então, tem a série aí. O meu YouTube é dividido por série, Felipe. Tem a série Europa Sem Filtro, que é todos os dias de segunda a sexta, 6 horas, tem vídeo, tá? Tema da semana. Tem o Café com Imigrante, que sai às 8 horas da manhã, em algum dia da semana, Café com Imigrante. E, cara, tem uns vídeos aí que eu solto. Tá? Então tem essas séries e tem os vídeos aleatórios no YouTube. E, galera, vamos consumir conteúdo de verdade. Eu sou totalmente aberto a críticas, totalmente aberto a discordância. Eu não sou dono da razão, como eu falei. Eu sou aqui uma pessoa que estou vivendo uma realidade e talvez outras pessoas vivem outra. E estou aqui aberto para receber feedbacks, críticas e tamo junto. Felipe, tamo junto, irmão. Agora eu vou pro TikTok que eu vou fazer a live. Valeu, rapaziada. Olha, vai lá pro TikTok lá do Rossini, rapaziada. Segue ele lá, beleza? Muito obrigado, Rossini. Tamo junto. E esse foi o vídeo, é nóis. Tamo junto.